Eu quero falar para vocês que teve uma situação que aconteceu ali no Jardim Alvorada, em um supermercado localizado na Avenida Pedro Tax. Segundo informações preliminares, um menor de 16 anos, juntamente com sua avó, tentaram furtar chocolates no interior do supermercado, onde foram surpreendidos pelo segurança que, segundo relatos e informações de testemunhas, seria um policial militar que estaria de folga e presenciou a ação da avó. Diante da situação e da abordagem, o menor, em posse de uma faca, desferiu vários golpes no segurança, que revidou disparando tiros, o acertando no ombro, né, do suspeito aí, do jovem de 16 anos. E aí eu trouxe essa matéria porque é uma segunda situação que acontece nesse supermercado ali, na final da Pedro Tax, mas o que chamou a atenção foi por ser um menino de 16 anos. Nós tivemos em Araponga, nós tivemos em São Paulo aquela situação com o menor, nós tivemos em Araponga essa situação do menino também sacando uma arma, uma faca, e agora novamente o menino de 16 anos sacando uma faca. É uma situação que está ficando complicado, tanto na nossa região, como no nosso estado, como no nosso país, né, Aguinaldo? Né, o Edivaldo, perdão. Puxa, bem leve o assunto, né? Assim, uma sexta-feira. Mas é porque aconteceu agora, e aí os nossos ouvintes ficam querendo saber o que mas aconteceu, acho que a você gente fez já... um recorte, na minha opinião, não é um recorte de um menor de 16 anos que atira. É o cara com... Ele atirou e esfaqueou. É com uma... Não. Ele Quem entrou atirou com foi a a segurança. segurança. Ele entrou com a faca no Segurança. mercado. Aí pra ver quem que é a avó, quantos anos, por que tá roubando chocolate, qual a situação. Aí você tem outra coisa, quem tá ali é um policial, parece que é um policial que está armado, pode ficar com a arma, fazer segurança lá no supermercado. Acho que aí você tem todo um conjunto de problemas, você tem que ser analisado por diversos aspectos, entre os quais é um menor com uma arma. Sinceramente, há muita... eu sei que você falou no início aí, que são informações preliminares, segundo populares. A gente tem que entender um pouco a circunstância em que aconteceu isso, qual foi, quem foi a iniciativa primeiro, mas eu sempre, não vou ser contra a arma, essa história de policiais fazer segurança, a gente já teve tanta tragédia envolvendo isso, porque policial não é feito para fazer segurança de estabelecimentos comerciais. Precisa de treinamento muito específico, as situações muito claras, como ele deve agir, quem deve fazer segurança é segurança especializada, que sabe como fazer a contenção. Aí me surpreende alguém com uma faca, o policial vai e atira, dá no ombro, ou ele errou o tiro, ou deu o tiro proposital, não sei qual a circunstância. É importante fazer todo esse recorte, fazer essa compreensão, onde estava a avó no cenário, quem roubou. Aí ou foi um furto, ele entrou, escondeu na bolsa, é isso? Foi flagrado por câmera de segurança? Quer dizer, qual foi a abordagem? Que tipo de abordagem? Foi dentro, foi fora, foi dentro do estabelecimento? Quer dizer, a gente precisa entender algumas coisas, parece uma besteira ficar falando isso, porque quando você, vou até usar uma expressão, né, que é a cinemática do crime, né, quando você entende a infraestrutura, como o projeto do crime se desenvolveu, você vai ter muitos elementos ou que vão corroborar a tese de um, vai corroborar a tese do outro, e você tem um crime. O fato de um menor ter uma arma já é gravíssimo, e seja ela branca, ou azul, preta, ou que seja cor que for, ou uma faca. Todo mundo usa uma faquinha. Eu tenho dentro da minha mochila ali um canivetinho, ele tem uns 3 centímetros, que eu uso para cortar a unha às vezes, tem uma unha muito grande. Então assim, aí tem uma arma ali, aí pega o canivetinho, eu estou com um canivete. Acho que a gente tem que entender um pouco essa coisa e começar a fazer esses recortes. Para você entender o que aconteceu exatamente, porque cá entre nós tem uma série de denúncias, até recentemente, de segurança que pegaram um coitado lá furtando, levaram para o fundo e rufaram o pau no cara, abateram, e câmeras mostraram isso. Isso é muito comum acontecer. Tá? Então, você entender exatamente o que aconteceu, quer dizer, toda violência deve ser criticada, não deve ser aceita sob hipótese alguma, né? Mas por que esse garoto furtou um chocolate? Que chocolate era? Celestina, depois eu vou ver, algum chocolate específico? Celestina. Era muito, era pouco, era uma certeza caixa de bombom. da impunidade. E como eu não sou jornalista, eu não vou fazer recorte, né? Eu vou falar os fatos. Ou seja, tem os fatos? Que você trouxe, né? Ficou bem claro que o menino furtou os chocolates junto com a avó, na presença da avó, e foi abordado pelo policial, que estava armado, e ele desferiu os golpes de faca. Não foi isso que você reportou? Foi. Então, vou falar em cima do que você reportou para nós aqui na bancada. E aí o policial reagiu muito bem, porque ele atirou um tiro de alerta. Ele era policial ou segurança, vamos deixar claro. Ele é policial ou segurança? Se fosse alguém despreparado... Policial. Não, mas ele não era policial no ato, naquele momento era segurança.
Ele é um policial. Se ele é policial, ele é policial Assim, efetivo. Não, ele era policial. Não, mas ele estava ali no momento. Eu não entendi. Ele estava no momento. Não está Então ele configurado ele como não era segurança. segurança. Não, Eu Ele só estava preciso entender. fardado? é Ou ele estava coincidência como dele segurança? estar lá no Não, momento. você entendeu. Ele estava em período de folga, que é muito comum Sim. policiais fazerem segurança. Não, mas não está, acho que, caracterizado que ele era o segurança Se fosse um segurança despreparado, poderia ter acontecido algo mais trágico. Então, possivelmente é um policial preparado e deu um tiro de alerta, porque a autodefesa, né, do policial é dar um tiro de alerta primeiro, acertar partes não vitais. E aí retoma-se a discussão da maioridade penal, né, no Brasil, que a gente precisa retomar isso, ficou parado no governo anterior, eu acho que dificilmente vai avançar, né, no Congresso. Tomara que os deputados, que está tramitando ainda essa lei para baixar para 14, tomara que avance. A gente precisa, depois dos últimos acontecimentos aí, de ter penas mais duras, mais rígidas, né, mais socioeducativas. Eu acho que precisa ter uma participação maior da população, dos pais também, educação, conselho tutelar, começar a frequentar os colégios, dando dicas. O delegado Luiz Alves, vereador, que presenciou a meninada subindo em cima de ponto de ônibus, né? Trazer o conselho tutelar ali no instituto, orientar essas crianças, ver possibilidade dessas crianças, alguém estar armado, porque eu vi ali, só mudando um pouco para dar uma esfriada nos ânimos, está passando as imagens agora, aquele pessoal, a molecada estava no ponto lá, a maioria que estava em cima do ponto estava sem o uniforme do Instituto de Educação. Então, eu acho que está faltando um pouco de orientação, né, por parte do Conselho Tutelar, das Forças de Segurança de Maringá, mas eu acho que o segurança e policial agiu bem nesse caso aí. O menor, 16 anos, né, ele é ainda de menor, mas com uma faca dentro de um estabelecimento comercial na presença da avó. Tem que ser apurado os fatos, mas eu acho que você deixou bem claro o que aconteceu. E se fosse um segurança, poderia ter acontecido uma coisa mais trágica. Aguinaldo. Nós temos exemplos por todo o país, às vezes de seguranças também, que não fazem o trabalho corretamente, não? E temos outras situações de policiais que vão fazer uma abordagem e acabam, às vezes, sufocando, matando, não um ladrão, enfim, né, mas alguém abordado, né? Então, falta também um preparo. E, obviamente, numa situação de risco, de perigo eminente, não dá muito para se pensar. Não dá nem para saber se o policial fez o tiro de alerta, né, com o objetivo de não atingir nenhum órgão vital, ou se por acaso ele errou, enfim, como é que foi essa situação. Mas o menor também, com uma faca, né, obviamente que ele não saiu para chupar laranja, descascar, roubar Nem cana. cortar a unha, como alguém Exatamente. Então, Mas canivetinha. é complicado. Eu já disse por várias vezes que adolescente com 14 anos sabe o que está fazendo. No caso, ainda estava acompanhado pela avó, que coisa mais trágica, né? Então, o sujeito sabe o que estava fazendo e não adianta ir para um abrigo para ser reeducado, reinserido na sociedade, que é vida torta. Não é esse. Todos. Não tem mais conserto, não. É vida louca que eles falam. É uma geração, exatamente. A gente está vendo, né? A molecada lá em cima começa assim, subindo em cima de abrigos, pontos de ônibus, e depois está aí. Agora, outra coisa que me chama a atenção, que eu acho também desculpem os amigos policiais e comandantes, é uma situação de violência complexa, mas ali tem 5 viaturas. Nessa situação, para quem está nos acompanhando pelas imagens, tem 5 viaturas ali, para uma situação que já está sob controle, né? Se tem 5 viaturas ali naquela região, não tem mais nenhuma na cidade inteira, porque são 5 viaturas para Maringá rodando. Então, e chegou ali, 5 policiais, claro, que eles ouvem pelo rádio, né? Dá um apoio aqui, então até quem está em outra região, outro policial da cidade se desloca para lá. Mas chegou ali, vê que está a situação, já está o tenente oficial do dia, então volta para a sua patrulha, porque senão a cidade está desguarnecida totalmente.
Gilmar, Kelly, eu não entendi muito bem, até pode lhe falar. peço desculpas. Eu repito. É o seguinte, o policial estava lá fardado naquele momento? Vou ler para você a matéria do Paraná Urgente, tá? Diante da situação, ou seja, da abordagem de discussões, o menor em posse de uma faca desferiu vários golpes no abre aspas, policial, que revidou disparando tiros e acertando no ombro da suposta vítima. Tá, bom, vamos separar os casos, né? Infelizmente, vamos colocar aí um rapaz armado colocando em risco a vida das pessoas dentro do mercado, né? O que eu vejo é o seguinte, precisa ser verificado se o policial estava fardado, né? O que ele estava fazendo naquele momento lá, ou se ele estava trabalhando de segurança naquele momento pro... O que deixa eu entender é que ele estava fazendo segurança. Se ele estava fazendo a É segurança... policial, mas devia estar lá Sim, de fazendo folga, segurança. fazendo- Ele faz segurança para esse estabelecimento usando que arma? A arma que é comprada pelo Estado ou uma arma particular dele? Precisa ser verificado isso também. Agora, em relação ao menor desferir uma facada contra ele, precisa verificar melhor essas técnicas de abordagem, porque muitas vezes falta técnica para poder conter esse tipo de pessoas, porque ele também colocou em risco outras pessoas atirando. Eu acredito que poderia ter deixado ele sair lá para fora, vigiado certinho, usar inteligência. Eu conheço até umas pessoas do GAECO que falam o seguinte, olha, a gente age com inteligência, então poderia ter abordado lá fora de outra forma, até para não colocar em risco a própria segurança de quem estava fazendo a segurança do mercado.